Jesus venceu o mal. E além de vencer o mal, ele deu autoridade para que a igreja também vença o mal, no nome dele faça avançar o reino de Deus. Você está exercendo essa autoridade espiritual na sua vida, no seu ministério, na sua liderança? Como é que você se sente? Você sente que está exercendo a autoridade que Deus te deu? Ou não, né? Nem sei que autoridade Deus me deu, Deus te deu autoridade no nome dele. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje em Lucas 11. Eu mostrei ontem meus livros e os manuais da igreja. Os livros eles vão sendo colocados no link da minha bio. Os manuais da igreja, eles são algo muito específico. Eu entendo que uma igreja é diferente da outra. Então, os manuais da nossa igreja, a pessoa está perguntando se tem à venda, se tem disponível. Tem à venda para os discípulos da Igreja Lugar de Vida, porque são muito específicos para a Igreja Lugar de Vida. No Lugar de Vida Academy, quem estiver lá dentro vai poder ouvir toda a explicação e também, lá dentro, adquirir os manuais. Porém, não é algo que simplesmente assim um pastor possa pegar e aplicar na sua igreja, tá? Ele é totalmente alinhado à nossa missão, à nossa visão, aos nossos valores principais da nossa igreja e à nossa cultura. Então, você é bem-vindo para entrar lá, mas sabendo disso. Lucas 11:14 diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Ou seja, a pessoa estava endemoniada e ela estava, por causa disso, muda. Bom, eu acredito que a maioria aqui, se não todos, que estão aqui assistindo, que assistem tanto ao vivo quanto à gravação, são cristãos, são até muitos líderes e pastores, obreiros, líderes de célula, que sabem o que é o endemoniamento. Então, o objetivo aqui é explicar mais detalhadamente isso. Mas, enfim, que a Bíblia mostra que existem os espíritos malignos, os espíritos das trevas, e que quando há, de alguma forma, permissão, de alguma forma, direito legal dado, por causa do pecado, por causa de palavras de maldição, por causa de feitiçarias, para que esses espíritos malignos entrem na pessoa, eles não só agem no ambiente, que seria uma opressão, né? Eles passam a agir dentro da pessoa, no corpo da pessoa. Isso é o que Jesus encontrou aqui. Ele estava expulsando um demônio de uma pessoa e esse demônio era mudo, deixava a pessoa muda. Quando o demônio saiu, a pessoa falou. Nós não podemos espiritualizar tudo, achar que tudo que acontece de ruim é um demônio agindo, tudo é... Não podemos achar isso. Tá? Até quando a gente acha isso, a gente se frustra. Tem pessoas, por exemplo, que acham que depressão sempre é demônio, que uma pessoa só fica deprimida se está endemoniada. Tem um pastor, amigo meu, pessoa muito querida minha, e acreditava assim, porque ele estava deprimido, ele estava longe de Jesus e estava endemoniado. E aí ele foi pela primeira vez na igreja. Ele não era pastor, tá, gente? Ele não era nem crente, nada. E quando ele foi na igreja a primeira vez, houve uma manifestação de demônio, ele foi liberto do demônio e ele foi curado da depressão. Então ele ficou entendendo que toda vez que alguém estivesse deprimido, estava endemoniado. E aí que eu digo que se a pessoa entende que tudo é demônio, isso aqui só acontece por demônio, a pessoa acaba se frustrando porque passaram-se alguns anos e nas lutas que ele passou, ele acabou ficando deprimido de novo. E naquele momento de depressão ele ficou frustrado, porque ele ficou confuso, ele assim, tá, mas será que eu tô endemoniado de novo? Né? E aí, numa reunião de pastores que a gente teve, um outro pastor começou a pedir oração, porque estava se tratando de depressão, e esse pastor abriu o coração. Ele disse, pois é, eu também estou passando, estou nessa luta. Houve uma oração ali, e houve uma cura poderosa naquele lugar por esse entendimento. Então, quer dizer para você que quando a pessoa está possessa por demônios, há consequências físicas na pessoa. Consequências. Às vezes ela faz coisas que não é por ela, ela fala coisas que não é por ela age terrivelmente. É terrível isso. Às vezes a pessoa está em verdadeiros transes, agindo como um zumbi controlado pelo demônio. Às vezes ela está doente por causa de demônios. São experiências que ocorrem. Por outro lado, eu não quero que você entenda que tudo é demônio, porque senão você entra nessas frustrações. Então, o mesmo tipo de doença física, emocional, que uma pessoa pode
estar tendo por estar endemoniada, pode também estar tendo por outro motivo. Por isso que entra o discernimento espiritual. O dom do discernimento espiritual, ele é um dos dons sobrenaturais do Espírito Santo, né? Tem profetizar, falar em línguas, interpretação de línguas, operação de maravilhas, operação curas. Então são dons, né? Revelação, né? Que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. E um dos dons de revelação é o dom de discernimento de espírito, que é quando você olha uma manifestação e discerne se espiritualmente se aquela manifestação ela é humana, é a pessoa que está fazendo, é espiritual no sentido maligno, é demônio, ou é espiritual no sentido da direção do Espírito Santo. Por exemplo, tem uma pessoa falando em línguas. Ela está falando em línguas sem ter o Espírito Santo, imitando os outros que estão falando em línguas, e é por ela. Ela está falando em línguas porque resolveu falar, e aí é humano. Ou ela está falando em línguas dirigida e cheia do Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo. Ou ela está falando em línguas endemoniada. Né? Pode falar em línguas endemoniadas? Sim. Teve uma vez que a gente estava num culto lá em Caxias do Sul ainda, com meu amigo hoje pastor também, Moisés. E aí a gente estava naquele culto e muitas as pessoas começaram a orar e tal. E uma mulher começou a falar em língua, né, o Moisés Martins de Almeida, meu amigo, né, pastor, lá em Canoas hoje. E aí a gente estava naquele culto e uma mulher começou a falar em línguas. Só que quando eu olhei para aquela mulher, na hora eu tive o discernimento espiritual de que o que aquela mulher estava falando em línguas não era dirigido pelo Espírito Santo, que era um endemoniamento. E aí eu estava um pouco longe e eu só disse para ele, falei no microfone, coloca a mão na cabeça dela e repreende isso que não é de Deus. E ele foi na direção dela, colocou a mão na cabeça dela, repreendeu no nome de Jesus, assim, tipo, me olhou, tipo assim, vou lá, né? Vou, como assim, vou pela obediência, né? Vou pela obediência. Foi lá, colocou a mão na cabeça dela, repreendeu aquilo. Quando ele fez aquilo, a mulher começou a falar palavrões, xingamentos. E aí oramos e ministramos e ela foi liberta daquilo que era um endemoniamento e não uma ação do Espírito Santo. Então o dom do discernimento de espíritos é muito importante, porque a manifestação muitas vezes é parecida. Né? E aí as pessoas falam coisas, se cair é demônio. Está cheio do Espírito Santo, não cai. Cair é uma reação física. Gritar, chorar. O Espírito Santo, por exemplo, não chora, não grita, não cai, não levanta, não pula, não dança. É a gente que faz. Mas uma pessoa impulsionada pelo Espírito Santo pode fazer tudo isso. E aí tem gente, eu já ouvi falar assim, pessoa falando assim, se cair para trás é demônio, se cair para frente é do Espírito Santo. Não. Quem cai é a pessoa, não é o demônio, nem o Espírito Santo. E aí a reação dela pode ser humano, pode ser emocional, pode ser... Então, estou falando disso, nem sei por que estou falando disso, né? Mas de certo alguém está sendo edificado nisso que eu estou falando. Se você está entendendo, aprendendo alguma coisa, escreve aqui para mim, compartilha, tiver pergunta, tiver algo para falar, participa aqui, tá? Envia para mais pessoas essa live. Então, queridos, nós estamos lendo o texto Lucas 11, do 14 ao 22, para quem chegou agora. E então Jesus ele vai, expulsa um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou. Então houve uma libertação, e quando aquele demônio saiu, a pessoa foi liberta daquilo que estava ali sendo causado por demônios. E que Deus agora coloque a mão dele sobre a sua vida. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, então, já que entrei, que Deus coloque a mão dele sobre a vida de quem está nos assistindo agora, quem está comigo aqui agora ou na gravação, e aonde houver um espírito maligno causando uma doença, causando uma manifestação no corpo dessa pessoa, seja repreendido e parta em retirada agora em nome de Jesus, e essa pessoa fique livre desse mal,
para a glória do Senhor em nome de Jesus. Para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Tive uma vez uma experiência, não sei se vocês gostam que eu conte essa experiência ou que eu vá logo aqui para a palavra, né? Mas que eu volte aqui para a palavra, né? Eu tive uma vez uma experiência, foi quando eu era pastor lá em Caxias do Sul, logo no início do meu ministério, sou pastor indo para 27 anos já como pastor, né? Agora em maio completo 27 anos como pastor, e logo lá no início do meu ministério, uma vez me chamaram para orar por uma pessoa que estava muito doente, e cada vez tratamentos, e não melhorava, e estava difícil, e daí me chamaram na casa da pessoa, e eu fui lá, orei, e a pessoa tremia enquanto eu orava, sabe? Eu começava a orar para ela tremia, mas não havia nenhuma manifestação clara do que era aquele tremor, nenhuma cura, nenhuma libertação. Se tornou angustiante para mim aquilo, porque é como se assim tem alguma coisa e não está acontecendo a libertação. E aí conversava com o marido, conversava com ela, orei 2, 3 vezes por ela lá. E de repente, ok, convidei para ir na igreja e fui sair. Tava eu e a minha esposa, Marta, recém-casados na época. E aí eu me virei em direção à porta. Quando eu me virei em direção à porta para sairmos, num milésimo de segundos, é como se eu tivesse olhado através da porta, visto a casa da frente, a pessoa da frente, e visto ao mesmo tempo a mulher que estava atrás de mim, e de repente, num milésimo de segundo, por uma revelação de Deus, com um discernimento de espírito, eu sabia de tudo. E eu vi claramente, eu me voltei para aquela pessoa e disse: tem uma pessoa, e eu sabia que era o vizinho da frente, mas eu não quis dizer naquele momento, né? Eu sabia pela revelação de Deus, né? Tem uma pessoa que está fazendo uma feitiçaria para que você fique doente, que você fique mal e que você gaste tudo a ponto de vocês terem que vender esta casa a preço de banana para eles. E aí ele falou, sim, o vizinho aqui da frente, ele lida com feitiçarias e coisas, e ele disse que nós vamos vender a casa para ele, que nós queira ou nós não queira, eu não quero vender essa casa, e ele não quer pagar o preço que vale, e tal, e tal. E eu disse, pois é, e ele enviou esse espírito maligno aí com feitiçaria contra você. E na hora, é como se eu olhasse para a pessoa assim como uma... Vou usar esse termo, né, meio engraçado, mas como uma visão de raio-x, eu enxergava as vértebras da coluna dela e eu enxergava que aquele espírito maligno é como se a raiz, o ponto de ação dele tivesse naquele ponto exato da coluna dela, né, na coluna lombar dela. E eu coloquei a mão assim na coluna lombar dela, e quando eu coloquei a mão, imediatamente ela caiu no chão sem respirar. Ela caiu no chão ali, ficou ali, não respirava. E eu fiquei repreendendo aquele mal, porque eu via assim, eu colocava a mão na pessoa e disse, meu Deus, o que aconteceu agora? Se essa pessoa morre aqui, como é que vai ficar essa situação, né? Eu fiquei repreendendo, expulsando aquele demônio, aquele tal, até que de repente aquela pessoa, sabe quando volta, assim, voltou a respirar, voltou a ter os seus sinais vitais, e oramos e repreendemos e a pessoa ficou bem. Então existem essas coisas, por mais terríveis, por mais que alguns não acreditem, né, existem estas coisas, que são ações de endemoniamento, em que o demônio age e entra na vida e no corpo da pessoa, geralmente porque a pessoa deu um espaço, deu uma brecha, enfim, né? Então Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Já pensou? Já pensou que coisa? A pessoa era muda, mas era um demônio que estava emudecendo ele. E aí o mudo falou. E a Bíblia diz, e a multidão ficou admirada. Uau! A multidão ficou admirada. A multidão, com sinceridade, viu aquilo, ficou admirada, né? Foi aquele uau! Então, os milagres de Deus causam muitas vezes admiração, as pessoas veem, as pessoas passam a crer em Jesus, passam a ver realmente o sobrenatural atrai as pessoas para Jesus, né?
que a gente gosta dessa coisa do sobrenatural, até porque o nosso espírito veio de Deus e Deus se move no agir no sobrenatural. Então, esse mover do sobrenatural nos atrai, né? Nos atrai. Vem sobre nós, esse mover do sobrenatural. Estou aqui balançando a cabeça porque a minha mãe está ali me perguntando se eu já dei ração para o cachorro, né? Mas não dei, daí eu aqui não dei, porque né, eu vou explicar aqui, porque senão sempre parece que eu estou falando uma coisa e fazendo gestos estranhos, né? Mas eu não dizer que nem o Elon Musk que fez uns gestos estranhos, daí é o assunto todo mundo falando mal dele. Então, querido, esse homem, ao ser curado, ao ser liberto, o poder de Deus foi revelado. Michele? Ai, Michele, meu Deus do céu, ao mesmo tempo tem algo que diz que tenho que ver sua live, mas estou com medo. Pois é, Michele. Não, estou explicando aqui na Bíblia, né? E eu sei que eu não falei nunca desses assuntos, eu nem sei por que. É que o assunto aqui também, o texto bíblico fala disso, né? Mas não, fica tranquilo aí, os anjos de Deus estão com você aí, a presença de Deus está com você aí. Mas como é que eu vou dizer? Uma das formas da gente vencer o inimigo é conhecê-lo. Se você vai lutar contra um inimigo que você não sabe as armas dele, não conhece ele, você se torna, às vezes, vulnerável a ele. Vamos supor, como um time, por exemplo, eu não sei se você pratica algum esporte, como vôlei, futebol, entende? Um time, esses campeonatos assim de alto rendimento, os times se estudam antes para saber qual é o ponto forte, o ponto fraco do outro e tal, para agir. Então, falar essas coisas torna, acho que está tornando aí, pelo que você está falando, né, a live um pouco mais pesada hoje do que aquilo que tem sido nos outros dias. Mas, ao mesmo tempo que torna pesada, ela é esclarecedora para que você entenda e para que você saiba lidar, e saiba vencer, e saiba fluir de forma que estas coisas não atingem você. Então vamos mais light aqui o negócio, né? Vamos voltar aqui para a Bíblia, né? Mais light porque a Bíblia não é light, a Bíblia é forte, né? Vamos lá. Então a multidão ficou admirada. Porém, olha aqui, caiu a minha internet que deu baixa qualidade da conexão. Acredito que foi a internet da casa, eu agora estou no 4G aqui, vamos ver se dá certo. Então, queridos, olha só, quando a gente entende assim, e vê o sobrenatural, a cura, o milagre, as bênçãos, os testemunhos, eles glorificam a Jesus, revelam o poder de Jesus. Porém, eles também têm uma situação que revelam o coração e os pensamentos daqueles que estão ao redor. Quando acontece uma bênção, um milagre, vai ter os que creem, os que se alegram, os que sentem inveja, os que criticam, os que duvidam, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. E aí, no versículo 17, no versículo, aliás, ainda Lucas 14:15, mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha só, enquanto a multidão ficou admirada que o mudo começou a falar quando ele foi liberto, alguns disseram, não, isso aí ele é um bruxo, isso aí ele expulsa demônios pelo poder do chefe dos demônios, era isso que ele estava falando ali, falava de Jesus isso. E aí outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. A pessoa viu um mudo falar, mas não era suficiente. Então, o sobrenatural de Deus revela o coração de cada um. Alguns ficam admirados, ficam empolgados, ficam tocados. Alguns dizem, não pode ser verdade, tem uma coisa errada aí. Não pode ser verdade, tem uma coisa errada aí. E começa a criticar e começa a achar defeito. E alguns eles querem mais sinais, porque não acreditam. Então alguns se maravilhavam, outros acusavam, e Jesus, ele confrontou o espírito maligno, expulsou o espírito maligno, libertou a pessoa, mas ele confrontou também a dureza de coração das pessoas que estavam ao redor. Então muitas vezes Jesus precisa
confrontar a dureza dos nossos corações. E eu quero dizer para você, você que é um líder, que é um pastor, eu sei que tem obreiros, pastores, líderes aqui que não sei se estão agora assistindo, mas passaram já por essa live e assistirão na gravação, que você pode ser resistido por pessoas no seu ministério, mas não se paralise por causa daqueles que resistem. Olhe para aqueles que veem que Deus está agindo através de você, concentre-se nesses, caminhe junto com esses, porque Deus está contigo, está agindo. Aí Jesus, conhecendo, versículo 17, né? Lucas 11, 17, Jesus conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode persistir? Digo isso porque vocês estão dizendo: expulso demônios por Beelzebul. Então, ele fala, se eu expulso, né, ele tem o entendimento e o conhecimento, a revelação de Deus, ou por o texto não diz como é que ele ficou sabendo, ou ele teve a revelação de Deus, ou algum dos discípulos chegou ali e deu a informação para ele. Eu não sei, aqui o texto não diz, tá? Ah, mas Jesus sabia de tudo. Não, ele era um ser humano ali naquele momento, um ser humano, filho, né, de Deus, mas um ser humano naquele momento, e o que ele conhecia era ou pelo Espírito Santo ou da forma normal. Alguém falou, ele teve a informação. Então, a informação chegou para ele, estão dizendo, ou pelo Espírito Santo, ou de alguém que falou, estão dizendo que você está expulsando o demônio por Beelzebul, pelo chefe dos demônios. E ele disse, olha, uma casa dividida não persiste. Então, Satanás não vai lutar contra ele mesmo. Né? Satanás é Satanás, mas não é burro, né? Ou é, né? Porque senão não era Satanás. Mas ele está dividido contra si mesmo. E um reino dividido não pode persistir. Como que vai persistir? Uma casa dividida não persiste. Queridos, hoje em dia, existem muitas pessoas que elas causam divisão. Como naquela época. Divisão nas famílias, divisão nas igrejas, divisão nas empresas. A divisão enfraquece. Tá, mas então só pode ter uma igreja na cidade inteira? Não. A multiplicação é uma coisa, a divisão é outra. Tudo que vem por multiplicação é bênção. Então, a multiplicação na família, a multiplicação na empresa, a multiplicação, né, nos negócios, a multiplicação na igreja, multiplicação de uma célula, multiplicação de uma igreja. O que vem por multiplicação está debaixo da bênção de Deus. O que vem por divisão é dureza de coração, quebra de aliança, é fora do princípio e é ação de Satanás para enfraquecer a vontade e o reino de Deus. E essa é uma estratégia usada, inclusive, pelo próprio Deus. Quando a gente vê lá, principalmente no Antigo Testamento, nas guerras de Israel, muitas vezes, ou algumas vezes, a Bíblia relata que os inimigos de Israel foram vencidos, que Deus deu a vitória para Israel, até mesmo sem eles precisarem guerrear, porque o Espírito agiu de forma a colocar confusão entre os inimigos de Israel e eles se dividiram e lutaram contra eles mesmos. E porque eles se dividiram e lutaram contra eles mesmos, eles caíram. Então até Deus usa essa tática contra os inimigos. Seus inimigos serão confundidos entre eles mesmos e cairão, em nome de Jesus. As pessoas que tramam contra você, que é fiel a Deus, que segue os princípios bíblicos, contra a obra de Deus sobre a qual você é responsável, as pessoas que tramam contra você serão confundidas entre eles mesmos, divididas entre eles mesmos e cairão. Deus usa essa tática. Agora, nós temos que cuidar, porque se nós formos a causa da divisão, ou se nós não vigiarmos, isso vai trazer prejuízo para a família,
prejuízo para a igreja, prejuízo para a empresa, para os negócios. Então, cuide disso, não deixe entrar divisão, não deixe entrar confusão. Eu sei disso, eu sei que eles, como pastor há 27 anos, pouco tempo atrás, tivemos uma situação terrível aí de pessoas, né, que se deixaram usar por Satanás, que começam com as conversas malucas, com mentiras entre si, com alimentar coisa, e causam divisão. E essa divisão, ela é a obra do inimigo, não é a obra de Deus. A multiplicação é obra de Deus. Então, se mova na multiplicação, jamais na divisão. Amém, Cris? Amém? Então, se mova. E olha só, e aqui é o que Jesus está explicando. Não, como é que eu vou estar expulsando demônios por Satanás? Demônio agora expulsa demônio? Satanás expulsa Satanás? Que negócio é esse? É a mesma coisa a gente olhar para outra igreja, e porque a outra igreja tem uma cultura diferente da nossa, prega de um jeito diferente, olhar porque ela tem uma linha teológica um pouco diferente, e dizer, essa igreja é do diabo, esse pastor é do diabo, isso e aquilo, por causa de não ser da mesma cultura da gente. Não, o maligno não prega o evangelho. O maligno não implanta o reino de Deus. Tá? Então, seguindo aqui, queridos, né, nessa palavra, então aí ele começa a falar, e ele continua falando, né, não, mas na verdade o que eu quero mostrar aqui antes de nós seguirmos adiante é o quanto esse sinal que Jesus fez revelou o coração deles e revelou a dureza do coração deles. Revelou os incrédulos, revelou os crédulos, revelou. E Deus às vezes permite situações acontecerem para revelar o coração. Deus às vezes permite situações acontecerem só para expor o coração das pessoas. Olha aí, ó, tá aí. Esse aqui é dos de fé, é dos de verdade. Esse aqui não é. Então Deus revela, né, e usa situações para revelar. E a gente pode perceber isso. E aí, né, continuando a leitura, já ainda Lucas 6:11, agora no versículo 19, está escrito, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Bom, aqui é bom a gente entender o seguinte, quando ele fala aqui, quando essa tradução diz aqui, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês, essa palavra filhos aqui, também pode ser traduzida como discípulos. Então, ou ele está falando para pais, homens casados, adultos, que têm filhos, jovens talvez, que expulsam demônios, ou ele está falando para líderes, para rabinos, para rabonis, que têm discípulos, não sei se é assim que fala rabonis ou rabones, sei lá, que tem discípulos e que estes discípulos expulsam demônios. Porque essa palavra aqui pode ser, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam os seus filhos? Ou a mesma palavra poderia ser, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? E aqui revela mais uma coisa. Porque aqui revela que eles estavam numa situação assim, ó, se é a gente que faz, é de Deus. Se é ele que faz, não é de Deus. Pode estar fazendo a mesma coisa, mas se é a gente que faz, é de Deus, se é outro. Eles estavam, tentando controlar quem podia ou quem não podia fazer aquilo, o que era e o que não era. Eles estavam tentando controlar. Eles estavam tentando controlar até quem podia ter o poder de Deus e quem não podia. Era uma ditadura de controle aqui que eles queriam colocar, né? Eles esse aqui não nos obedece, não nos segue, então não é de Deus. Então, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Então, aqui Jesus está, e eu entendo, eu interpreto aqui, não é o que a Bíblia fala, filhos, que no original do texto pode se referir a conforme as próprias notas de rodapé da Bíblia, tá? Pode significar filhos ou discípulos. Então eu entendo que estas pessoas
que estavam tentando denegrir a imagem de Jesus, falando que Jesus expulsava demônios dirigidos por Beelzebub, pelo chefe dos demônios, que essas pessoas aqui, na verdade, eram líderes religiosos tentando demonstrar que né, como líder que fica, né, outro dia vi um lá na internet, né? Se a tua parede tem igreja preta, fuja dela. Se a tua parede, se a igreja tem apóstolo, fuja dela. Se a tua igreja fala em línguas, fuja dela. Se a tua igreja não sei o que, fuja dela. Olha, tipo assim, só eu sou o certo, os outros são tudo do diabo. Olha, pra mim quem manda fugir de igreja não pode ser de Deus, né? Tá mandando fugir da sua própria igreja, romper com o seu pastor, com a sua aliança. Então, queridos, essas situações aqui é que Jesus está repreendendo e confrontando. E eram líderes religiosos, eram estudiosos da Bíblia, mas que estavam ali se portando daquela maneira que estava desagradando a Deus. Amém? Tem alguém aí? Dá um amém aí, né? Fala aí, compartilha, né? Fala mais alguma coisa. Não sei se a Michele tá aqui ainda, se tá mais claro agora, né? Ela disse que estava meio assustadora a live no início, né? Vamos seguir aqui, olha só. Aqui, se eu expulso demônios por Beelzebub, por quem expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Uau! Essa palavra de Jesus, eu quero falar com você aqui agora, quero que você entenda isso. Você acredita que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Deus? E aqui, queridos, essa palavra dedo de Deus, tô aqui, tô mais calmo, amém, amém, que bênção, né? Nós passamos a semana estudando como as pragas aconteceram no Egito, estudando as pragas, estudando, né, como elas aconteceram, como Moisés foi lá e tal, né? E essa palavra aqui tem uma coisa interessante. Essa palavra aqui, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus chegou a vocês. Essa palavra dedo de Deus é Etzba Elohim, né? O dedo de Deus, Etzba Elohim, o dedo de Deus. Essa palavra, ela é dita em Êxodo 8:19, a mesma palavra, lá que nós lemos essa semana os textos, né, da Bíblia, ela é dita em Êxodo 8:19, e até deixa eu ir lá para ler, pelos magos egípcios. 8:19. Os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Quando veio a praga dos piolhos, eles chegaram e disseram assim, isso é o dedo de Deus. Amém? Pastora Deise está assistindo? Pastora Deise, Pastor Carlos, salve, abraço para vocês, queridos. Então, assim, se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, ele usa o termo dedo de Deus, que é o mesmo termo que os magos usam lá, porque os magos, eles disseram para o Faraó, isso aí não pode ser normal, isso aí é o dedo de Deus. E aí Jesus traz essa palavra aqui e usa o mesmo termo e diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, você acredita que Jesus expulsava demônio por Beelzebub ou pelo dedo de Deus? Aqui dedo é uma palavra metafórica, pelo poder de Deus, pela mão de Deus, pelo agir de Deus, né, em nome de Deus. Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebub ou pelo dedo de Deus? Eu sei qual é a resposta que você vai me dar, né? Você vai me dar que é pelo dedo de Deus. Você dificilmente estaria nessa live. Talvez alguém esteja nessa live que não entenda isso. Que Jesus agiu pela mão de Deus, que ele era o Filho de Deus e agiu na unção de Deus.
Então, se ele expulsou o demônio pelo dedo de Deus, então ele fala aqui, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Essa palavra, ela é uma afirmação. Ela é uma afirmação. Chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Chegou. Chegou. Queridos, nós estamos, às vezes, confundidos. E aqui eu não quero atacar ninguém, eu não quero falar mal de ninguém, tá? Não quero dizer que isso é melhor que aquilo, que essa igreja é melhor que essa. Não, nada, tá? Nada, pelo amor de Deus. Todos, mesmo aqueles que talvez preguem doutrinariamente diferente daquilo que eu prego, mas que pregam dentro da palavra de Deus, Jesus como Senhor e Salvador, são homens e mulheres de Deus e que vivem segundo os princípios bíblicos, são homens e mulheres de Deus, tá? Ok? Entendido isso, vamos para a próxima conversa. Nós aprendemos que nós vamos ir morar no reino de Deus. Mas a Bíblia não fala que nós temos que morar no reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus vem até nós. Pronto, falei. Saio correndo agora. E se você não entendeu as implicações disso, você está tranquilo aí. Se você entendeu as implicações disso, deu borboletas no seu estômago agora. Bíblia não fala que nós vamos morar no reino de Deus. A Bíblia fala, e a oração. Jesus não ensinou nós orarmos, Senhor, leva-me para o teu reino. Leva-me para... Não, ele disse para nós orarmos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha. Nós fomos ensinados pela influência grega, da filosofia grega, do dualismo grego, que nós temos que buscar uma vida na eternidade fora daqui, porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não vamos viver a bênção de Deus, e o reino de Deus, e as coisas de Deus, que as coisas de Deus é fora do corpo. Nós aprendemos isso é Sócrates e Platão, e entrou na igreja e dominou a teologia da igreja, se tornando a igreja dualista, e a igreja não entendendo que esse mundo é criado por Deus, esse mundo que eu estou falando, a criação de Deus, eu não estou falando a estrutura maligna do mundo. E aí nós entendemos que quando a Bíblia diz para não amar o mundo, que ele está falando para nós não amarmos a criação. Mas o que Deus está falando não é para nós não amarmos a criação. O que Deus está falando é não amarmos o sistema pecaminoso do mundo, o pecado do mundo e da carne, a soberba do mundo, da vida. E ele não está falando para nós não amarmos a criação de Deus. E ele está falando, chegou o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Está aqui. Está aqui. Chegou a vocês o reino de Deus chegou. E eu quero dizer para você, se você já entregou a sua vida para Jesus, o reino de Deus chegou para você. Você não vai viver o reino de Deus quando você morrer e ir para o céu. O reino de Deus chegou. Chegou. Hoje é reino de Deus para você. Hoje é reino de Deus. Desfrute do reino de Deus que chegou para você. A Ana tá dizendo aqui, Shalom, Ana, bom dia. A Ana tá dizendo assim, quando eu vi isso a primeira vez, quando eu ouvi, deve ser, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu buguei. Mas depois fui entendendo. Pois é. Então, querido, talvez você bugue aqui quando eu falo isso, né? Que nem a Ana. Mas depois você vai entendendo. Amém, Cris? Aí você vai entendendo e vai entendendo o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida, nessa vida, tá? Nessa vida. O que Deus tem para fazer na sua vida e nessa vida. Amém? Tio Robson, amém, Michael.
Bem-vindos aqui à live. E para nós irmos adiante, irmos para uma conclusão, né? Que vai ficando longa a live, tá? Aí ele diz: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos. O Edilson, é o Ednilson lá de Itajaí, né? Ednilson lá de Itajaí, que bênção! Amém! Apóstolo Egber sempre nos trazendo a luz da palavra, show, amém, amém! Ednilson, um abraço para você, para né, família, esposa aí, e também um abraço para toda a igreja aí, pastora Mauri, todos os queridos aí de Itajaí. Em abril estaremos aí em Itajaí no Congresso Estadual da Visão Celular no Modelo dos 12, em Santa Catarina, com o apóstolo René Terra Nova, né? Vai ter um tempo especial aí em Itajaí, né? Que benção aí, Itajaí recebendo o apóstolo aí, vai ser show, vai ser maravilhoso, né? Que bênção. Então, queridos, e hoje vocês têm supervisão aí com o apóstolo, né? Acho que é hoje que vocês têm a supervisão aí com o apóstolo Wagner, né? Que eu mandei um abraço aí para o apóstolo Wagner, para os pastores aí. Então, queridos, olha só, nós entendendo isso, queridos, nós vamos entender aqui porque que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, ó, o homem forte guarda a sua casa, guarda os seus bens, guarda tudo, tá tudo seguro. Mas quando vem alguém mais forte do que ele, então aquela força, aquele poder dele é arrancado. Vai cair. Não vai permanecer, será entregue, né? Tá, amém, obrigado aí, obrigado, Ednilson. Então, o homem forte, quando ele tá ali protegendo a sua casa, protegendo a sua propriedade, a cidade tá murada, né, se fosse hoje, né, tem cerca elétrica, tem vigia, tá tudo certo. Mas de repente vem alguém mais forte do que ele, arranca o poder dele, arranca o poder no que ele confiava e toma posse da propriedade dele. E aí o que Jesus está falando? Olha, o maligno agiu solto aí, o reino das trevas governou esse mundo. Mas agora eu cheguei. O reino das trevas criou as fortalezas dele na mente dessa pessoa que está ouvindo a live, está assistindo a live, criou as fortalezas dele na vida dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus familiares, criou a fortaleza dele na cidade, criou a fortaleza dele na política da cidade, nos negócios, na nação. O reino das trevas criou tudo aquilo e ele disse, domino a partir de agora. Só que de repente, vem Jesus, ele entra na situação e ele é mais forte do que o valente do reino das trevas. Ele é mais valente que o valente do reino das trevas. Ele é mais poderoso do que o poder do valente do reino das trevas. E ele destrói esse poder, ele arranca esse poder, ele joga por terra a capacidade desse poder do reino das trevas e implanta o reino de Deus naquele lugar. É isso que Jesus está falando aqui. Então, por pior que seja o reino das trevas na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus parentes, na tua cidade, no teu local de trabalho, por pior que seja, o Senhor Jesus entrando ali vai acabar com as forças do valente maligno e vai trazer o poder do reino de Deus para aquele lugar, restaurando a Bíblia diz o reino de Deus é paz, alegria e justiça no espírito. Então vai entrar o shalom, que é a plenitude, que é cada coisa que é a plenitude da bênção de Deus, que é a plenitude de tudo. Vai entrar o shalom, a paz. Vai entrar o tzedek, a justiça. Então vai haver uma justiça, tudo no seu devido lugar, tudo em ordem. E vai haver alegria, que é o gozo, que é a expressão, o resultado do shalom e da justiça de Deus, que entra
quando o reino de Deus chega no ambiente. E não é quando nós formos morar no reino de Deus. É agora, é na tua casa, é na tua vida, é em você agora, é nos ambientes onde você entra, é no teu trabalho, quando você for para o seu trabalho, é nos ambientes que Deus te colocar. Ali entra o reino de Deus. E se entra o reino de Deus, entra Shalom e entra Tzedek. Essas palavras são traduzidas... E alegria, né? Até tem que ver qual é, que é a palavra hebraica para alegria, para fazer o trio aqui, né? Mas é o Shalom, que é paz e plenitude, que é a plenitude da paz, que é a plenitude de tudo que precisa. Alguém falou que Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada faltando é lindo, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mas esse é o Shalom exterior, mas tem um Shalom interior, né? A justiça, que é o Tzedek, que é tudo equilibrado, tudo retidão, tudo no correto, tudo certo, e aí vem a alegria. E esse é o propósito de Deus para você. Então agora, querido, nós vamos orar. Nós vamos orar. E Deus quer que a tua vida, teu ministério, a tua liderança, a tua casa sejam alinhados aos propósitos do reino de Deus. Que o poder de Deus flua sem bloqueios, sem bloqueios. Aquele homem no início da leitura que estava mudo, porque o demônio estava bloqueando a voz dele, ele não falava, porque havia um demônio bloqueando a voz dele, mas o reino de Deus chegou e o desbloqueio veio e tudo começou a fluir. Então Deus quer alinhar as nossas vidas. Alinhar as nossas vidas. Deus quer alinhar as nossas vidas. Aleluia. Começa a sentir a presença de Deus aqui, fica, né? Começar a falar em línguas, coisas que nem na live fica estranho. De repente alguém faz os cortes, aí vira meme, né? Mas o Espírito Santo está aqui e está aí com você também. Amém? Então, queridos, vamos orar. Vamos orar. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora junto com os teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Jesus o poder das trevas, o mal é derrotado, o reino das trevas é saqueado e o reino de Deus chegou com poder nas nossas vidas. E nós te agradecemos por esse reino que entrou nas nossas vidas. E nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor nos ensine a exercer a autoridade, ó Pai amado, o poder do teu nome, porque no teu nome o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu a capacidade de trazer o teu reino aonde nós vamos, de vencer o reino das trevas. Essa mesma autoridade o Senhor nos deu, então nos dá a humildade necessária, nos dá, Senhor, a coragem necessária, alinha as nossas vidas, o nosso trabalho na tua obra, a nossa família, com o teu reino, Pai. E que a gente viva, ó Deus amado, na vitória do mais valente. Na vitória do mais valente, Pai. Na vitória de Jesus, Pai. Com liberdade, com restauração. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos viver realmente, Pai, a tua vontade. Viver o teu reino, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Envia aí, clica no aviãozinho aí, envia esse aviãozinho para mais alguém, né? Porque depois eu deixo até segunda, até eu fazer a próxima live, fica gravado aqui no Instagram. Depois fica sempre lá no Facebook, tá? Então envia aí, compartilha com mais alguém que precisa ouvir esse ensinamento dessa live, que vai abençoar mais alguém, faça isso. E se você clicar no link da bio aqui do Instagram, você vai ver ali que tem acesso para duas coisas. Uma, que eu quero convidar, principalmente os discípulos da Lugar de Vida, eu não quero convidar, eu quero convocar, chamar, venha, se inscreva lá. A partir de semana que vem eu começo a colocar mais material lá, tem acho que 24 vídeos já lá de aula, ensinando como o discípulo da Igreja Lugar de Vida, ensinando os princípios bíblicos, os princípios do reino de Deus, a implantação do reino de Deus, as características do discípulo. Tá lá só o início, mas vai ter lá todo o material, né? Vai ter o material do Manual do Líder de Célula, do Manual do Consolidador, vai ter outros assuntos. Eu dei um treinamento extraordinário
sobre ambientes de louvor para os dirigentes do louvor. Eu vou começar a gravar lá, vai estar lá também. Só aquilo ali já é um conteúdo. Quem deve entrar lá? Os discípulos da Igreja do Lugar de Vida. Quem pode entrar lá? Todos que quiserem, desde que não façam confusão, né? De que não queiram dar confusão na sua igreja. Entender que cada igreja tem a sua cultura, a sua realidade, tá? É uma assinatura, R$10 por mês, e quem está lá dentro tem vantagens. Por exemplo, vou lançar agora na semana que vem o meu livro novo, que é A Liderança Apostólica, que é um livro muito importante, vai alinhar você com o apostólico como você nunca imaginou. Você vai entender por que você é um líder apostólico, independentemente de que você não seja um apóstolo, você é um líder apostólico, você vai entender isso, vai ser extraordinário. E lá, quem tiver lá, vai ter o desconto que vai dizer, já se pagou eu ter a assinatura esse mês aí, porque eu já ganhei isso no livro, mais que isso. Então, esteja lá. Agora, tem lá também o meu livro, o Você Líder Ativando o Seu Potencial. Esse é livro físico que você pode comprar lá, adquira o livro lá e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, amém, amém, Michael, amém, Ednilson, amém. Cris, até segunda, Cris, amém, tio Robson, Ana, abraço, Deus abençoe, até segunda-feira, estamos de volta com os assuntos aí da semana que vem. Vamos entrar na 10ª praga lá do Egito, vai ser extraordinário, libertação do povo de Israel. Beijão no coração, até lá.